Podemos começar. Bem, queridas almas e irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua paz. A cura espiritual da depressão. Por que cura espiritual da depressão? Porque quem adoece não é o corpo. O corpo ele reflete a doença em virtude do desalinho mental que nós trazemos enquanto espíritos, ocupando momentaneamente o corpo. Por isso que à medida que nós vamos trabalhando conosco os nossos valores, aqueles valores que Jesus, do qual todos nós temos muita saudade, que veio justamente estar nos ensinando que nós busquemos os valores do espírito imortal, os valores que a traça e a ferrugem não consome, os valores que o ladrão não rouba, que são os valores da ética, da moral, são o desenvolvimento das virtudes que nós trazemos em estado de latência dentro de nós. E a nossa maior referência mesmo é Jesus. Tanto é que Allan Kardec, na questão 625, do Livro dos Espíritos, ele tem o cuidado de perguntar aos benfeitores da humanidade qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia para a humanidade. E a resposta mais sintética é Jesus. Jesus realmente ele é o homem incomparável, conforme nos diz Ernesto Renan, um historiador francês, que ele é tão grande que a história da humanidade não o coube, e ele a dividiu antes dele e depois dele. E nós temos a felicidade de ter conosco, através dos ensinamentos da doutrina espírita, o aprofundamento das orientações do Evangelho de Jesus. Porque a grande proposta da doutrina espírita é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. E compreendermos a bondade, a ternura de Deus para com todos nós. Deus, conforme nos diz João, sendo amor, ele nos criou a imagem e semelhança de todos, com todos os atributos e valores em estado de latência, a semelhança dele. Deus, conforme Allan Kardec coloca na questão de número 13 do Livro dos Espíritos, alguns atributos de Deus, porque nós não sabemos o que Deus é. Nós podemos saber o que Deus não pode deixar de ser. Então, Deus é infinito. Portanto, nós temos um atributo correspondente, somos seres imortais. Deus é onisciente, é onipresente. Nós marchamos à medida que vamos buscando o autoesclarecimento para a autoconsciência. Portanto, dentro dessa percepção que a doutrina espírita nos oferece, vem ao encontro também do que a própria Organização Mundial de Saúde coloca, que não existem doenças, existem doentes. Cada pessoa, com o seu padrão mental, vai estar organizando ou desorganizando o seu metabolismo, trazendo para si saúde na sua manutenção ou doença. E Jesus, ele é realmente o maior terapeuta, o maior psicólogo da humanidade. E ele, na sua bondade infinita, a semelhança como sendo médium de Deus, na sua bondade inesgotável, ele se colocou como sendo o tutor de todos nós. Tanto é que ele é quem nos coloca em João, no capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Comprovando, portanto, que nós temos a tutela amorosa de Jesus permanentemente. Em João também, no capítulo 8, versículo 58, quando Jesus está ali diante dos doutores da lei, que ele nos questiona se ele era maior do que o próprio Abraão, ele então afirma que antes que Abraão fosse, eu já era. O que isso quer dizer? Quer dizer que
Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem evolutiva na busca da nossa cristificação. É por isso que Jesus nos afirma: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ser feliz enganando, fazendo falcatruas. Então, as doenças que hoje nós estamos passando, e a própria Organização Mundial de Saúde também coloca que a depressão, ela justamente é esse grande mal do século XXI, que vem justamente alastrando cada vez mais. Por quê? Embora nós estejamos tão evoluídos tecnologicamente, hoje, com o advento da internet, a gente vê do WhatsApp, do Facebook, nós às vezes estamos perto de quem está longe e estamos longe de quem está perto. Então, aqueles valores realmente do espírito imortal, muitas vezes nós estamos deixando em segundo plano. Então, vamos perceber que a depressão, a ansiedade, o pânico, a insônia, uma série de síndromes que vem nos acontecendo, principalmente neste momento pós-pandêmico, em virtude do quê? Desse distanciamento que nós trazemos de nós mesmos. E a doutrina espírita vem justamente estar nos ajudando a fazer essa proximidade de quem nós somos diante daquilo que nós temos, fazemos ou estamos, sabendo que nós temos um corpo, mas somos mais do que um corpo. Nós temos uma estrutura mental, mas nós podemos mudar. Se eu tenho uma estrutura de muitas vezes de padrão de pessimismo, de medo, de insegurança, eu posso mudar. Não tem como eu deletar minha mente, é verdade, mas tem como reestruturar. Agora, como fazer isso? Então, a doutrina espírita ela vem estar nos ajudando a vivenciar de forma exitosa esse processo da mudança. Tanto é que Allan Kardec tem o cuidado de perguntar na questão 919 e 919A qual a forma, o meio prático para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. E é o Espírito Santo Agostinho que vem nos responder, este pai da igreja. Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. E na questão 919A, Allan Kardec retoma, comprovando que a doutrina espírita não é uma doutrina de teorias, ela é uma doutrina que utiliza das orientações filosóficas, religiosa e científica para que nós façamos esse resgate de nós mesmos enquanto espíritos imortais. E vem nos ajudar de uma forma eficiente e eficaz a vivenciarmos essa autotransformação. Quando ele então pergunta como, de que forma, e Santo Agostinho nos dá, quem não leu, vale a pena ler o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, onde temos toda a base, todo o arcabouço teórico da doutrina espírita. Santo Agostinho coloca: fazei como eu fazia, passava em revista todas as minhas ações ao término de cada dia, que é o trabalho de nós estarmos fazendo uma autorreflexão. Em virtude dessa ausência, dessa autorreflexão, nós entramos num processo de desorientação, onde muitas vezes uma insegurança muito grande toma conta da maioria de nós. E ficamos numa direção sem rumo, como muitas vezes estamos vendo. Um processo de descaracterização dos valores da família, das instituições. Uma busca de valores que não nos leva a nada. O outro processo é a inversão de valores, onde muitas vezes o que é principal é colocado como secundário ou vice-versa. E é justamente esse movimento que vai gerando em nós as doenças. Outro dia, onde eu trabalho, vi dois senhores, eram dois amigos, e um convidou o outro: escuta, eu vou fazer uma churrascada esse final de semana. Você não gostaria de vir? Eu falei assim: não, olha, os finais de semana eu utilizo para levar meus filhos na catequese. Eu falei: o que é catequese? Ele foi e explicou. Eu disse: ah, que bobeira.
Eu vou esperar meu filho, quando ele tiver 18 anos, ele decide o que ele quiser fazer. Eu não perguntei, mas eu pensei, será que este pai iria esperar o filho ter 18 anos para escolher a escola em que ele iria estudar? Será que este pai iria esperar o filho decidir qual é a vacina que ele iria tomar? Então, nós estamos vivendo também esse momento de inversão de valores. O outro movimento que nos envolve, e na comunidade como um todo, é justamente esse vazio existencial. O alto índice de suicídio, a depressão se alastrando cada vez mais. Resultado do que esse vazio vem? Justamente de colocar o que é o espiritual como sendo secundário. Mas nós somos aqui um espírito momentaneamente no corpo. Como Sócrates já dizia, nós, enquanto seres pensantes, nós somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Então, todos nós estamos aqui de passagem. Há pessoas chegando, há pessoas saindo, como nós estamos vendo, olha, está chegando uma alma querida aí do vô que nos anunciou. Então, nós estamos percebendo que isso é inevitável para todos nós. Então, de onde vêm as doenças? E outra, a doença, ela é amiga ou é inimiga? Na verdade, a doença ela é uma amiga, porque ela vem como sendo um carteiro para estar nos ajudando a nos perceber como nós estamos nos conduzindo, para que nós possamos retomar uma atitude. Dentro da visão da psicologia espírita, nós vamos perceber que a doença ela é um sentimento, vem justamente nessa energia que é um sentimento de desamor de nós para conosco mesmo, de mágoa, de ressentimento, de queixa, de lamentação. Por isso que o Espírito de Joana de Anjos diz assim, o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz. O mal que nos faz mal, o mal que nós fazemos, que além de fazer mal a mim mesmo, eu me torno momentaneamente uma pessoa má. Então, é essa estrutura mental, que o pensamento ele vai estimular neuroquimicamente o nosso cérebro, produzindo as enzimas correspondentes à saúde ou à doença. Então, aqueles que temos um padrão de ficar queixando, de ficar lamentando, de ficar revoltado, de não se perceber que todo poder ele é autoconcedido, e ninguém está onde está, com quem está, porque caiu de paraquedas. Não existe o acaso, como também não existem milagres. A doutrina espírita é muito lúcida a mostrar que acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para nós aferirmos a intimidade dos fatos. Então, esse quanto energético mental vai gerar em nós um desequilíbrio, que vai primeiro refletir no perispírito, que é este órgão modelador do corpo físico, que Allan Kardec coloca que nós somos um espírito, que temos um órgão intermediário, que é o perispírito, e o corpo físico. Então, antes vai refletir no perispírito, que vai agora, esse quanto de energia desequilibrada, vai estar agora afetando o corpo físico como um sinal de alerta, para que nós possamos fazer as nossas escolhas. E nós temos 3 movimentos, 2 dos quais não agregam valor. O primeiro é da passiva, aquela pessoa que se acomoda diante das situações, desafios, seja uma doença, seja uma dor, seja o que for. E às vezes a pessoa, inclusive, ela se faz até de vítima diante dessa situação e às vezes não se dá conta. Então, nessa postura passiva, é uma atitude de falso amor, porque conforme está no próprio Evangelho, causas atuais e causas anteriores das nossas aflições. E é justo uma pessoa que está afogando, ela tentar se salvar? É justo? E realmente ela deve buscar isso. É o que Jesus colocou. O que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado. Não quer o nosso sofrimento, quer justamente a morte da nossa ignorância. Daí a importância de nós buscarmos estudar a doutrina espírita, que Allan Kardec, quando vai denominá-la,
ele coloca que é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então, ninguém aprende ciência sem estudar, sem analisar, sem refletir. Então, quando eu me coloco numa postura passiva, eu quero alguém ou alguma coisa mágica para resolver os meus problemas. Dentro do quadro da doença, a pessoa muitas vezes se acomoda como se ela fosse inevitável, gerando muitas vezes uma continuidade dessa. E às vezes a gente não se dá conta. Tivemos oportunidades de atender uma médica há uns anos atrás, que ela teve um CA de mama, um câncer de mama, com 3 recidiva, foi e voltou, foi e voltou. Aí o oncologista a encaminhou para uma psicoterapia. Agora veja conforme nós pensamos, diz o espírito André Luiz, o nosso pensamento ganha força, vida e movimento. Olha o que ela chegou dizendo: o meu câncer foi bom, uniu toda a minha família. E até meu esposo, que era uma pessoa um tanto quanto distante, não carinhoso, tornou-se carinhoso comigo. Quando eu não podia levantar a mão, até banho ele me deu. Aí presumimos, e se ela ficasse boa? Como muitas vezes foi o que aconteceu, cada um foi tomar o seu rumo. Então, muitas vezes, aqueles de nós que não temos uma autopercepção de nós mesmos, porque Deus não cria ninguém coitadinho nem incapaz. E uma das questões fundamentais para nós nos ajudarmos é nunca colocar no outro, nas pessoas, nas situações, a razão daquilo que nós estamos pensando ou estamos sentindo. Por isso que a oração de Francisco de Assis, ela é um ciclo virtuoso para que nós percebamos onde está o ciclo vicioso para que eu possa desenvolver. Quando ele diz assim: Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Por muito tempo eu achava que era eu sair por aí pregando a paz, e não é. É dentro da gente mesmo. Quando eu estiver tumultuado, quando eu estiver com raiva, com medo, inseguro, me sentindo rejeitado, me sentindo injustiçado, que eu busque me acolher e levar essa paz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão dentro de mim mesmo. Então, o outro movimento, além da passividade, é o movimento da reatividade. É aqueles de nós que muitas vezes ficamos, por que que Deus foi fazer isso logo comigo? Quer dizer, pode fazer com todo mundo. Existe lei do privilégio, todos nós estamos sujeitos a essas situações que nós buscamos sem muitas vezes perceber. Porque nós estamos mergulhados dentro das leis sábias e imutáveis que regem o universo. Os animais são regidos por automatismo. Nós somos os únicos seres da criação que trazemos conosco, além da leis físicas, químicas e biológicas que interferem na nossa vida, um conjunto de leis morais. A lei de liberdade. Os animais não têm liberdade. A lei de responsabilidade. A lei de sociedade. A lei de fraternidade. Nós somos os únicos seres que somos esses representantes fiéis de Deus para aplicar as suas leis. Por isso que Deus, além de nos criar como a sua imagem e semelhança, ele nos deu 2 virtudes fundamentais para desenvolvermos, como colaborador e co-criador da divindade. Agora, muitas vezes, eu estou usando a minha cocriação para gerar, muitas vezes, a doença das relações, onde eu entro na revolta. Então, quando muitas vezes vem de volta para mim aquilo que eu, em virtude das minhas escolhas, sou convidado a ressignificar, o que acontece? Eu entro na revolta. Então, eu fico revoltado contra a doença, contra as relações, querendo arrancá-la da gente mesmo e gerando um agravamento dessa. Então, é aquela pessoa que ela cria a doença da doença. Ela cria a doença das relações. Ela cria a doença das convivências. Ela muitas vezes se põe rebelde, não querer tomar o remédio. Ela se põe rebelde muitas vezes, culpando o outro, a vida, pelo que ela está passando. Há um tempo atrás, atendendo um cidadão que estava com um câncer, e ele dizendo: se eu não morrer dessa doença desgraçada, eu vou morrer daquela desgraça daquele remédio. Olha o pensamento, a estrutura mental. Daí a importância de nós buscarmos uma ajuda.
E quando eu lhe perguntei: "Que remédio que você sente?", "Aí, aquele remédio que vai acabar me matando, é muito difícil, é ruim de tomá-lo". Disse: "Traga o remédio na próxima sessão". E ele trouxe. Eu perguntei: "Quanto custa esse remédio?". À época, R$ 900. Quantas pessoas têm condições de comprar este remédio? Poucas. E ele inclusive dizendo: "Olha, eu sei que eu tenho dinheiro para comprar tudo que eu quiser, estou comprando o remédio, mas não estou comprando a minha saúde". E eu fui e disse: "Quantas horas de trabalho tem aqui dos cientistas para desenvolver este remédio?". Então esse remédio ele foi desenvolvido para agravar a sua doença ou para lhe ajudar? E a doença, ela vem em função do quê? Não é das escolhas que nós fizemos? Nós não somos livres para fazer o que quisermos, mas, inevitavelmente, nós não somos livres para receber de volta, porque a lei de causa e efeito é uma lei neutra. O bem que eu faço volta para mim, mas também os meus equívocos também voltam para mim. E ele foi caindo na real e disse: "Então quer dizer que é meu amigo?". E ele mudou a postura quando ele dizia: "Bem, cadê aquele meu amigo? Traz para eu tomar, está na hora". E mais ainda, ele foi na época, só tinha fazer rádio e químio numa instituição pública. E quando ele chegou lá, e que ele viu aquela quantidade de gente sem recursos para comprar aquele remédio que ele estava usando, ele, além de comprar alguns remédios, ele também, enquanto advogado, entrou com algumas petições ou fazendo algumas intervenções para que as pessoas pudessem receber o remédio. Então, nós vamos entendendo, à medida que vamos compreendendo, à luz da doutrina espírita, que nós somos saúde. Doença nós temos ou estamos. Então, dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece, que é a mensagem de Jesus em espírito e verdade, a pessoa passa agora a ter uma visão proativa da vida. O que é proatividade? É uma palavra da moderna administração que significa a pessoa que sabe quem ela é. Primeiro, para quem? Para ela mesma. E sabe também quem ela é nos seus diversos papéis, enquanto pai, mãe, professor, avô ou vó. Então é aquela pessoa que também sabe onde ela está e onde ela quer chegar. Então é aquela pessoa que ela tem um ideal de vida. Aquela pessoa que, diante das situações, desafios que a vida oferece a todos nós, ela passa a ter uma compreensão de que aquela situação ela não é sua inimiga. Ela está ali como sendo um convite para que nós possamos desenvolver a criatividade. Então a pessoa passa agora a ter uma atitude autorresponsável, uma atitude amorosa consigo mesma, e passa agora a aceitar a doença como um processo, como um carteiro, e passa agora a perceber aquela doença como um sinal de desequilíbrio e busca refletir, fazendo um processo de autopercepção. Por que estou nessa situação? O que essa situação quer me dizer? E como eu posso agir para mudar? Então ela passa agora a identificar com sentimentos de auto-amor, de auto-respeito, de autovalorização, fazer o processo da mudança. E quando ela passa a fazer esse processo de mudança, ela já passa a agir, embora estando doente, agindo não enquanto doente, porque o espírito ele não é doente. Nós somos saúde, mas temos um padrão mental que nos adoece. Então, dentro dos sintomas da depressão, muitas vezes ela pode durar semanas, pode durar muitas vezes meses e até mesmo anos. Porque se a pessoa não muda o jeito de pensar, não muda o seu padrão mental. Uma das dificuldades e que gera em nós o processo depressivo é a dificuldade de deixar o passado passar. Aquela pessoa que fica remoendo o passado. É verdade que todos nós passamos por frustrações, todos nós passamos por decepções. Muitas vezes eu não tive o pai ou a mãe que eu gostaria de ter. Foi muitas vezes aquele pai autoritário, ou aquele pai muitas vezes déspota, ou alcoólatra, que agredia e batia. Mas eu não caí de paraquedas nessa vida.
Nenhum de nós estamos onde estamos porque caímos de paraquedas. Há uma razão de ser. Então, muitos de nós ficamos culpando o pai, a mãe, a nossa infância, a nossa criação. E com isso, a nossa mente, como ela não distingue o que você está pensando e o que está acontecendo, você fica revitalizando aquele passado. E aí o que acontece? É como se eu quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. É possível? Não. Posso tomar banho no mesmo rio? Não na mesma água. E aí há um pensamento que diz que cada dia é uma página em branco, para que eu possa escrever algo novo ou reescrever o que não ficou bem. Então, quando eu tenho um padrão de ficar lamentando, queixando, e não busco a oração, a meditação, eu fico revitalizando e fico bombardeando neuroquimicamente o meu cérebro para ele produzir as enzimas correspondentes, bombardeando todo o meu metabolismo. Então, a depressão, muitas vezes a pessoa ela tem as dores localizadas, vai no médico e não descobre. Por quê? Ela ainda está no nível perispiritual. Então, é muito importante que nós busquemos as ajudas que a doutrina espírita nos oferece. Por isso que a cura espiritual da depressão ela vem de um processo de reeducação. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, os últimos capítulos, ele coloca a importância do pensamento positivo, a importância de nós estarmos nos reeducando, reformulando os nossos padrões mentais. E nos fala e nos exemplifica o poder da oração. Então, quando nós, muitas vezes, estivermos naquele sentimento de tristeza, naquele vazio existencial, num processo de autodesvalorização, nos sentindo vítimas dessa ou daquela situação, no movimento de baixa autoestima, que tudo isso vem em função também do processo depressivo. E aí eu começo a ver a vida de uma forma cinzenta. Nada para mim tem graça. Aquilo que eu sonhava e já conquistei passa a não ter mais sentido. Por quê? Eu estou muitas vezes preso a situações e que eu não estou me dando atenção devida. Então, o que acontece? Eu tenho dificuldade de concentração. Aquilo que para mim antes era prazeroso começa a ter agora um desprazer. Então, eu não consigo mais concentrar ali de forma objetiva. Isso tudo são sintomas da depressão. E como eu posso estar me ajudando? Então, a pessoa muitas vezes ela entra em crise de choro. Então, a oração, a meditação, no nosso caso, buscar a casa espírita, que vai justamente através das preleções, das palestras, do passe, do estudo sistematizado da doutrina espírita, venha nos ajudar a fazer esse processo da superação desses momentos. Então, em síntese, nós temos um ciclo vicioso. Quando eu fico naquele movimento passivo, muitas vezes queixando, lamentando, eu fico muitas vezes naquele movimento da pós-ocupação. E no movimento da pós-ocupação, como a mente da gente não distingue, por exemplo, você está assistindo uma novela, você sabe que é mentira, mas por que nós nos emocionamos? Um filme. Então, a mente da gente traz como se aquilo fosse real. Certa feita, eu fui visitar uma amiga que era num condomínio fechado, e só para entrar no condomínio já tive que me identificar. E quando eu cheguei, bati a porta da casa, ela foi e disse: entra, entra. E quando eu entrei, ela estava toda agitada. Eu fui e perguntei, amiga, o que está acontecendo? Você sempre foi calma, você está tão agitada. Ela foi e disse: você não está vendo? Eu falei: não, o que é? O que está acontecendo com os idosos? Eu falei: não sei o que está acontecendo. E ela disse uma série de situações que realmente ocorrem ou vêm ocorrendo, mas não era o caso dela. Uma pessoa muito bem resguardada, cuidada pelas filhas. E aí, quando ela me convidou para adentrar a intimidade da sua casa e tomar um café, quando passamos na sala de televisão, ela estava assistindo aquele filme policial Cidade Alerta. Veja, é compreensível, porque quando ela estava ouvindo tudo aquilo que estava acontecendo, a mente dela colocando como se ela também estivesse naquela situação, porque a nossa mente trabalha por associação. Eu estou vendo algo, está acontecendo, eu associo e comparo.
Então, associação, comparação e generalização. Por isso que quando eu estou sentindo incapaz, parece que eu nunca fiz nada certo. Quando eu me sinto com medo, parece que tudo vai ruir na minha frente. Então, quando nós entramos nesse movimento de pós-ocupação, ficar preso, é como se eu pegasse as cores sombrias do passado, não é? Aquela situação toda, também eu pinto o futuro. Então, a pós-ocupação é aquela pessoa que ela tem, inclusive, uma memória remota fora de série. Tem gente que, às vezes, o companheiro ou a companheira teve um tropeção na relação conjugal. Às vezes, quando ele está alegre, feliz, a pessoa chega e diz: ah, você esqueceu o que você fez comigo há 30 anos, naquela quarta-feira. E a pessoa tem detalhes. E aí a gente vai entender que a depressão é a dificuldade de eu me auto-perdoar. Está muito presa ao movimento também de culpa. Eu me culpo, eu culpo o outro e eu culpo a vida. Então é importante nós estarmos flexibilizando. E às vezes nós ficamos falando: ah, eu não podia ter errado. Ah, eu não podia ter feito. Ah, eu deveria ter agido de forma diferente. Tanto podia ter errado que errou. Se Deus quisesse que nós não errássemos, ele já nos criaria perfeitos igual a ele, enquanto manifestação. Ele nos criou perfeitos. Da parte de Deus, não nos falta nada. Da mesma forma que uma semente, ela é perfeita. Não falta nada dentro da semente para despertar a árvore que a tipifica. Da mesma forma, somos nós. Agora, para que você possa despertar a árvore, usar da árvore que está dentro da semente, é fundamental que você plante, que você regue, que você adube. No nosso caso, é o autocuidado. É buscar a autovalorização, é buscar o autorrespeito. É por isso que Jesus colocou: conheça a verdade e a verdade vos libertará. A felicidade que existe em nós é justamente o desenvolvimento das virtudes, que nós as trazemos dentro de nós em estado de latência, em sintonia com as leis divinas. É nisso que consiste a felicidade. Então vamos perceber a pessoa que fica presa no passado, ela fica remoendo o erro incessantemente, no movimento de irresponsabilidade e inflexibilidade com quem? Conosco mesmo. Porque Deus, ao nos criou para quem? Para Ele não foi que Ele é tudo. Nos criou para nós mesmos. Para quê? Para nos cuidarmos. E neste autocuidado nós vamos trabalhando a nossa evolução espiritual. Então, a pessoa que fica se autocriticando, se autocensurando, se autoculpando, ela está se amando? Não. Então, ela está cumprindo o papel que Deus a concedeu de se autocuidar? Também não. Então, nós estamos sendo irresponsáveis conosco mesmo. Aí, o que acontece? A mente vai progressivamente, o pensamento desperta o sentimento, que desperta a energia, uma energia mental, e essa energia mental ela passa a ser uma energia mental que vem a fazer um desalinho no nosso corpo físico e gera doença. Então, eu entro num padrão mental de pessimismo, de medo, de dúvida, de desespero, de insegurança, de tristeza. E no nível maior é a depressão. Aí o que acontece? Do movimento da pós-ocupação, eu vou para a pré-ocupação. E aí nós ficamos no movimento pendular, ora no passado, ora no futuro. E o passado existe? Já foi. E o futuro? Também não. A hora que chegar, vira presente. Então, onde nós vamos trabalhar? No presente, no aqui e agora. Por isso que Jesus diz: não conturbei o vosso coração. Crede em mim, crede em Deus. A cada dia basta o seu próprio fardo. É no aqui e agora que nós vamos estar nos ajudando. Então, quando eu fico nessa relação pendular, ora no passado e ora no futuro, eu pego as cores sombrias do passado e eu pinto o futuro. Então, muitas vezes as oportunidades batem na nossa porta e nós não a abraçamos. E aí nós vamos ver as pessoas que estavam junto conosco prosseguindo, crescendo, e nós ficamos no movimento, muitas vezes, de estar diante dessa situação, num movimento de medo, de insegurança. Por quê? Porque estamos justamente presos no passado.
e com essa questão do passado, nós também pintamos o futuro. E aí, o que que nós fazemos quando nós ficamos no futuro? Eu pego aquelas cores sombrias do futuro e eu começo a dizer para mim mesmo: e se acontecer o que aconteceu? Como que eu posso fazer para não acontecer o que aconteceu como da outra vez? E aí eu vou ficando cada vez mais preocupado. E aí o que que acontece? Eu quero manter tudo sob controle. E eu entro em três ilusões de controle: do outro, da situação e do tempo. E aí o que que isso acontece? Eu começo agora a ficar remoendo o passado, projetando no futuro, e eu entro numa desesperança. Com isso, eu fico focado no que eu não quero. Eu tenho que prestar atenção para que eu não venha fazer o que aconteceu como aconteceu da outra vez. É como se eu falasse assim para vocês: eu não quero bater o carro. Que jeito que eu estou vendo? Batendo o carro. Ora, eu quero sair com tranquilidade e desfrutar de uma viagem tranquila. Se eu falo, eu não quero ficar nervoso ao telefone, que jeito que vocês estão me vendo? Nervoso ao telefone. Eu quero ficar cada vez mais calmo ao telefone. Então, diante dessa situação, o que que acontece? Nós ficamos num padrão de profunda ansiedade. Então, o que acontece? Essa ansiedade em relação ao futuro, aí eu entro num padrão, ó, pensamento, estimulo o sentimento, cria energia mental, e essa energia mental vai me levar ao pessimismo, ao medo, à dúvida, ao desespero, à tristeza. Volta à questão da depressão. E aí entra aquele vazio existencial. Nesse vazio existencial, aí nós vamos entender como eu posso estar me ajudando. E aí entra justamente o que disse Jesus: a cada dia basta o seu próprio fardo. Então é trabalhar no aqui e agora, buscando a oração, buscando a meditação, buscando as reflexões, buscando uma leitura edificante. Então, nesse movimento amoroso e proativo, que é a pessoa que sabe quem ela é, filha de Deus, aprendiz da vida, capaz, que Deus não cria ninguém coitadinho nem incapaz, e nada vai me acontecer que não seja para o meu aprendizado. E como diz Emmanuel, antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. É o que também colocou Jesus, quando ele diz assim: olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, e nem Salomão, com tamanha riqueza, conseguiu vestir com tamanha beleza. Ouça os pássaros, que não plantam, não colhem e não morrem de fome. Do que Jesus está nos falando? Da providência divina. Quando ele diz também: se o filho pede um pão, o pai dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai dá uma serpente. Se vós assim não procedeis com o vosso filho, o que não fará Deus por todos nós? Então, Jesus está nos falando da providência e da previdência divina. A providência, nada vai nos acontecer que não esteja no nosso programa e para o nosso aprendizado. Porque aquilo que não for nosso, e se eu estou fazendo o melhor que eu posso, o nosso anjo de guarda tem esta função de estar nos protegendo, nos amparando e nos inspirando. E Emmanuel diz assim: antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. É a providência e a previdência. A providência são os recursos, a previdência são as leis divinas. Nada vai lhe acontecer que não seja para o nosso aprendizado. Então, dentro dessa visão, eu agora me ocupo, centrado no presente. E começo agora a me perguntar amorosamente: o que que eu posso fazer agora para resolver essa situação, desafio em que eu me encontro? De que forma? De que meio? Ó, questão 919A do Livro dos Espíritos. Como eu posso me ajudar nesse momento e tirar dessa situação o melhor aprendizado? Porque a situação ela pode se repetir. Porque quando nós não aprendemos uma lição, veja, ela vai repetir, essa é a finalidade de nós aqui estarmos na Terra, para o nosso aprendizado. Então eu vou agora me perguntar, qual é a melhor forma de atuar
numa futura situação, se isso acontecer. Com isso, eu busco, centrado no aqui e agora, refletir e buscar perceber que a ajuda nunca vai nos faltar. E quando eu entro dentro dessa percepção, eu vou agora estar confiante e buscando recursos para que eu possa me ajudar. Então, eu vou buscar a autoeducação através das leituras edificantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou buscar fazer o Evangelho no lar, que é fundamental, é importante. Joana de Ângeles coloca que o momento que nós fazemos o Evangelho no lar é o momento que nós trazemos Jesus para dentro de casa, porque somos nós quem permitimos o nosso anjo de guarda nos ajudar, ou Jesus está conosco. Porque os benfeitores não são invasivos. A todo momento, Jesus perguntava, quando alguém pedia para que ele pudesse o curar, ele diz: Tu crês que eu possa te curar? Por quê? Porque somos nós quem geramos em nós a doença. E logo depois, Jesus, quando ajudava a pessoa a se auto-equilibrar, ele falava: A tua fé que te curou. E o que levou à doença? A falta de fé. A falta de confiança. Jesus sempre trabalhou de uma forma positiva e amorosa. Que brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da vida. Então, Jesus sempre nos ajudou a nos perceber enquanto filhos de Deus, enquanto saúde, a ponto dele poder dizer: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, nesse movimento de sentimento de aprendiz, onde Jesus coloca: vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, ir a Jesus é buscar entender as leis divinas. E à medida que nós entendemos, nós já temos o alívio. Por exemplo, eu tenho um filho que está com uma doença que nenhum médico conseguiu perceber o que é que ele tem. E eu busco aqui meu amigo José Godin como médico. E quando chega até ele, diz assim: pai, eu sei o que seu filho tem. E isso tem cura. Qual o sentimento que eu vou ter quando o médico, nosso Zé Godinho, coloca para mim: eu sei que seu filho tem. Olha, já recorri tantos médicos. Olha o sofrimento. Então vejamos que o primeiro movimento de buscar entender o que está acontecendo conosco é o alívio. Agora, a partir do médico, que o médico falou: eu sei que seu filho tem cura, já está feito todo o trabalho? Não. Então, além de entender, de compreender o que está acontecendo conosco, é muito importante que eu busque agora equacionar, a mudar a minha conduta. Por isso que Allan Kardec coloca: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreendemos em buscar a nossa elevação espiritual. Então, nós vamos ter, como Jesus colocou: vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, que é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ou seja, quando nós entendemos que há injustiças, mas não há injustiçados, nada vai nos acontecer que não seja para o nosso aprendizado, o jugo torna-se leve. E quando nós vamos trabalhando paulatinamente, aí Jesus coloca: e terás descanso para a vossa alma. Então, o descanso vem depois do trabalho. Então, eu vou buscar, além de estar me trabalhando enquanto aprendiz da vida, eu vou buscar agora uma ação diária no trabalho do bem. Eu vou buscar agora uma atividade onde eu possa estar me ajudando. E além de buscar uma ajuda, seja de um psiquiatra, quando está a depressão no nível mais profundo, a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, e além de buscar a terapia espírita, que são as orientações que nós recebemos nas reuniões públicas. A terapia do passe, que é uma doação psicossomática, como diz o Emmanuel, em que ali nós vamos receber todo um fluxo de energia amorosa, oriunda do cosmo universal, com a ajuda dos bons espíritos que vão moldá-la à necessidade de cada um, através também daquele médium, este amigo, este irmão
de boa vontade que está ali se colocando como intermediário dessa energia de amor. E vou buscar também a laborterapia, me tornar voluntário na casa espírita, visitar um, um local de idosos, de criança, para que eu possa estar ocupando a minha mente de uma forma amorosa e saudável. Quando eu busco desta forma, eu vou desenvolver comigo a confiança. A autoconfiança é fundamental. E conforme eu confio em mim, eu vou projetar essa confiança também na vida, confiança em Deus, que nada vai me faltar. E busco trabalhar paulatinamente o meu processo de mudança. E Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela nos coloca numa mensagem muito interessante, diz assim: o tratamento para a depressão insiste na presença da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustados, influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis pelos males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. E ela diz: esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons, que te propiciarão inestimáveis benefícios, conforme preferires mentalmente, assim que será a sua existência. Então é muito interessante, nós somos herdeiros de nós mesmos. E Jesus é o terapeuta por excelência. Então a cura espiritual da depressão está justamente em nós buscarmos o entendimento do Evangelho de Jesus, que é um roteiro seguro que ele nos oferta como sendo o maior terapeuta da humanidade. E Joana de Ângeles, ela nos traz essas reflexões mostrando que nós somos resultado daquilo que nós pensamos. Se eu penso mal, isso vai fazer um desarranjo, um desalinho no meu metabolismo. Se eu busco a oração, a meditação e pensar de forma, no esforço de equilíbrio, eu vou estar fazendo a manutenção da saúde. E para que nós possamos encerrar, recordando uma passagem muito interessante daquela mulher que Humberto de Campos narra no livro Boa Nova. Ela era uma mulher sonhadora, e ela queria, na sua vida, constituir uma família. E assim a vida lhe premiou. Quando, inesperadamente, naquele convívio familiar, saudável, amoroso, ela foi acometida de um sangramento ininterrupto. O esposo e os familiares, por mais que buscassem os recursos, foi tudo em vão. E num dado momento, ela foi denunciada no templo e foi expulsa da sua família, andando aqui e acolá, em direção sem rumo, de cidade em cidade, quando ela chega naquela tarde e noite de primavera em Cafarnaum. E quando ela olha passando o peregrino do amor, ela começa agora a refletir: este homem que está aqui diante de mim a uma certa distância, ajudou tantos, a paralíticos a andar, a surdos a ouvir, a cego a ver. Eu sei que ele pode me ajudar. E ela foi adiantando os passos, quando num dado momento ela se questionou: o que eu tenho para oferecer para ele? Naquela dúvida, quase ela desistiu. Mas imediatamente ela começou a perceber que ali era o peregrino do amor. E a maior alegria do amor é amar. E Jesus havia colocado: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ela, adiantando os passos, se misturou na multidão. E aquela multidão que comprimia o Cristo e os seus discípulos, a empurrando, ela cai. Quando ela cai, pela força da vontade, ela estende as mãos e toca na aba da sua túnica. E naquele momento Jesus para e pergunta a Pedro: Pedro, quem me tocou? Ó Senhor, a multidão nos comprime. Como vamos saber? A multidão nos exige. E muito de nós temos ainda o padrão mental da multidão.
de exigir ser servido. E aquele que exige ser servido está numa infantilidade psicológica ou espiritual, porque nós todos trazemos conosco aquilo que nós necessitamos para nos tornarmos felizes. Por isso que Joana de Anjos diz assim: aquilo que te falta não te faz falta, porque está dentro da nossa programação espiritual. O convite é mergulhar dentro de nós. E naquele momento, Jesus parando, olhando para trás, vê aquela mulher de joelho, no misto de pranto de alegria e de choro. E quando ele volta, como voltou para todos nós através da doutrina espírita, ele toca-lhe as mãos, a reergue, como reergue todos nós, para a saúde espiritual, e pergunta: filha, tu me tocaste? E naquele momento, Verônica, sendo tocada pelo olhar de Jesus, a sua ternura, o seu carinho, disse: sim, Senhor, porque eu sabia, se pelo menos tocasse nas tuas vestes, eu me curaria. Jesus, aconchegando ao peito carinhosamente, diz: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Não é a fé que curou, porque a cura é do corpo, mas a salvação é a internalização dos ensinamentos e a convicção plena: eu posso, eu sou capaz e eu mereço enquanto filho de Deus. E narra a história que quando Jesus estava indo para o Calvário, enquanto os dois ladrões tinham suas cruzes lá em cima, ele teve que carregar a sua. Em nenhum momento a história registrou um momento de carinho de Jesus, recebendo, a não ser de Maria e do seu pai. Em nenhum momento a história registrou uma ajuda que Jesus recebeu. E a ajuda que ele recebeu não foi uma ajuda espontânea, foi obrigada. Foi quando o sirineu levanta a sua cruz, obrigado pelo soldado romano. Mas aquela mulher, rompendo ali o cordão dos soldados, chega até o Cristo e tira uma peça preciosa que ela trazia e narra uma história que a história não contou. Um diálogo quase inaudível, quando Verônica chega, abaixa e diz a Jesus: Senhor, tu me ajudaste a encontrar em mim a dignidade como filha de Deus e aprendiz da vida. E sob o seu amparo, o seu amor, me senti amada. Eu vos peço, Senhor, onde eu estiver e como eu estiver, me ajude a ser instrumento do vosso amor e da sua paz. E Verônica passa para a história como símbolo da humildade e da autocura, um convite a todos nós, que a doutrina espírita vem nos trazer para revivermos o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Que Jesus nos abençoe e guarde sempre em paz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos fazer a nossa oração de encerramento e depois vamos abrir para comentários. Sandra, você está aqui online? Você pode fazer a nossa oração? Sandrinha, saudade de você. Bem, estive na sua casa, você estava viajando. Então, eu viajando. Pois é, Gratidão, viu? igualmente. Amado Mestre Jesus, depois